Sabe aqueles cacos de vidro que você encontra por aí? Hoje eu vou te mostrar uma ideia bem simples de uma peça que você pode fazer usando esses cacos de vidro ou até mesmo sobras de vidro de outros projetos que você criou. É uma ideia bem fácil de executar. Por exemplo, essa daqui foi feita utilizando garrafa de vidro e eu tenho certeza que você pode fazer ela ainda hoje, talvez no conforto da sua casa. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal, que eu te mostro como que você pode transformar qualquer garrafa de vidro em peças incríveis utilizando a técnica da vidrofusão. Eu sou Ivandro Damasceno e caso você queira aprender a vidrofusão no conforto da sua casa com um passo a passo muito simples que qualquer pessoa iniciada ou não na vidrofusão pode seguir, eu vou deixar o link do livro digital e também livro físico Vidrofusão, a arte no micro-ondas. Nele você vai encontrar técnicas, dicas, passo a passo e projetos muito interessantes que você pode estar colocando em prática ainda hoje. O link vai estar aqui na descrição. Alguns dias atrás eu coloquei 2 videozinhos aqui no canal de peças bem simples que você pode estar criando utilizando garrafas de vidro. Nesse caso aqui, essa guirlanda foi feita utilizando garrafas de vidro verde, garrafas de vidro transparente, âmbar ou marrom e também utilizei garrafa com 2 tons de azul para a criação dessa pequena chama da vela. O resultado final foi esse daqui. Adicionei também esses detalhes em vermelho para dar mais aquele ar natalino na peça. Olha só como ficou bacana o resultado. E mesmo assim, sobrou material na criação dessa peça. Já esse projeto aqui eu fiz somente com 2 tons de azul, onde eu cortei algumas tiras de vidro nesses tons de azul, montei esse zigue-zague no formato de uma pequena árvore de Natal, adicionei esses detalhes aqui em branco e vermelho, levei para o forno ou até mesmo para a mufla, dá para fazer esse mesmo projeto utilizando a mufla, executei o ciclo e no final tive esse resultado. E também sobraram materiais. Com algumas dessas sobras você pode estar criando algumas peças bem interessantes também. No caso, essa pequena árvorezinha de Natal é um outro modelo que você pode estar fazendo e é muito simples e detalhe. Ela cabe dentro da mufla. Comparando ela com essa daqui, eu particularmente gostei mais dessa daqui, que é um formato um pouco diferente e que para mim é visualmente mais atraente, mas vai da sua criatividade, você pode também utilizar a tua criatividade para criar outros modelos também. E esse material que sobra volta para o meio ambiente? Não, com esse material você consegue fazer uma quantidade muito grande de outras peças. E aqui eu vou te mostrar o passo a passo da criação de uma delas, onde você pode fazer ela de forma muito simples, simplesmente empilhando cacos de vidro, ou até mesmo pedaços de vidro que você já cortou e sobrou, um sobre o outro. Basta você pegar um molde, nesse caso aqui eu vou estar utilizando esse molde aqui como referência, e como você pode perceber, ele já está preparado para ir para o forno de alta temperatura, ou seja, aqui eu já adicionei o desmoldante e vou aos poucos adicionando essas sobras de vidro dessa forma aqui. Observe que à medida que eu vou colocando a peça sobre o molde, eu tenho que tomar cuidado para quê? Primeiro, todas as peças elas estejam limpas, principalmente na parte de cima, porque caso elas não estejam limpas, pode acontecer de, no momento em que você retirar a peça pronta do forno, você perceber que essa parte suja da peça, ela perdeu o brilho. E aí essa mancha, para que você retire ela, vai dar um trabalho muito grande. Então é mais fácil você tomar cuidado a partir do momento que você está preparando a peça ainda no molde. Vou adicionando com calma, sem pressa, todos os meus pedaços, todos os caquinhos de vidro sobre o molde, de forma que ele fique o mais aleatório possível. E nas bordas eu sempre procuro deixar a parte mais larga, a parte sem ponta da peça, para que caso o projeto final saia com aquela pontinha, aquela lasquinha, fique mais fácil de eu retirar ela utilizando uma lixa d'água. Outro detalhe muito importante que você deve levar em conta na hora de montar esse modelo de peça é que todos os vidros que você colocou ali, você tem que colocar. Vamos supor que esses aqui são 2 cacos de vidro. Você colocou um sobre o outro dessa forma aqui. Se você perceber que um não está em cima do outro, a terceira peça você tem que colocar sobre os 2. Por quê? Lembra aqui do conceito básico de vidrofusão. Vidrofusão nada mais é do que a união de 2 ou mais pedaços de vidro utilizando alta temperatura. Portanto, nesse exemplo aqui, sempre deve existir um vidro em cima do outro para que após a fusão, esses 2 vidros eles derretam
complementam e se unam se tornando uma única peça. Se porventura você esquece uma peça isolada, ou seja, se você colocar uma plaquinha de vidro e não tiver nenhuma sobre ela, provavelmente ela não vai se fundir com nenhuma outra peça de vidro e quando você retirar a sua peça no final do ciclo, você pode ter um buraco na peça, porque aquela pecinha que não se fundiu, ela vai ficar isolada. Por exemplo, perceba aqui na peça já montada dentro do forno que todos os cacos de vidro, eles sempre têm um coleguinha, seja em cima, seja do lado. Ou seja, no momento em que eu levar essa peça aqui para passar pelo processo de fusão, nesse caso aqui eu vou estar fazendo uma fusão parcial. Por que fusão parcial, Evandro? Porque eu quero que a peça tenha bastante relevo. Com uma fusão total, ela vai perder um pouco do relevo do vidro. Então, uma fusão parcial, ela me traz uma quantidade maior de relevo, por consequência, na hora de eu jogar um brilho sobre ela, uma luz, uma iluminação sobre ela, eu vou ter um efeito muito bacana. E foi exatamente isso que aconteceu após eu finalizar o meu ciclo e colocar ela sobre uma iluminação. Olha só como fica incrível o brilho dessa peça. Pessoal, tanto a reflexão quanto a refração do vidro, nesse caso aqui, fica muito interessante também para que você utilize peças como essa, não somente esse exemplo aqui, mas utilizar esse exemplo para criar peças maiores com outros formatos, com outras colorações de vidro também e utilizar ela como peça decorativa ou até mesmo como luminárias. Pessoal, eu tenho certeza que fica incrível esse resultado aqui quando é direcionado uma iluminação por trás dela, fazendo com que todo esse brilho do vidro, esse tom de verde, nesse caso aqui tom de verde, seja projetado para uma parede, para um piso, para algum cômodo da sua casa. Pessoal, vai por mim, você não vai se arrepender caso você utilize esse exemplo aqui que eu trouxe como luminária. E aqui tem um detalhe muito importante que eu gostaria de trazer para vocês. Pessoal, como a peça tem muito ângulo, tem muito canto de 90 graus, é muito importante você realmente se preocupar com o resfriamento da peça, porque caso contrário, esse ângulo de 90 graus vai criar uma tensão ali na peça e essa tensão vai acabar trincando essas áreas do vidro. E aí, por consequência, você vai ter um projeto trincado, ou seja, impossibilitando ele, caso você esteja fazendo ele para geração de renda e impossibilitando ele para venda. Então, de novo, se preocupem em fazer de forma correta o resfriamento da peça. E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, o link do livro digital e também livro físico Vidrofusão Arte no Micro-ondas vai estar aqui na descrição. Nele eu explico como que você pode criar não somente peças como essas que eu expliquei nesse vídeo, mas uma linha completa, uma quantidade muito grande de outros projetos que você pode estar executando ainda hoje no conforto da sua casa. O link vai estar aqui na descrição. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo que eu trouxe aqui para o canal para você. Percebe que é uma peça bem simples, ó. Por mais que eu tenha feito uma peça pequena, claro, como eu falei, você pode aumentar um pouco ou bastante o tamanho dela, que o resultado também ficará incrível. Se você gostou de mais esse conteúdo que eu trouxe aqui para o canal, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu! Essa daqui eu vou colocar como decoração, eu acho que no lugar dessa daqui, ó. Grande abraço, valeu!